alegria e repetimos que temos aqui conosco o Gustavo, nosso amigo. Gustavo milita no Rita de Cássia, lá no Leblon, um centro antigo, fundado pela nossa querida tia Vera, e que está lá hoje servindo a comunidade na Zona Sul. E o Gustavo é um dos trabalhadores da casa. Já participou de várias palestras aqui, mas a vida é assim, né? Empurra a gente para um lado, empurra para o outro. Ele teve um hiato, mas graças a Deus está retornando. Então, cabe-nos envolvê-lo, recebê-lo com as nossas melhores vibrações. Então, Gustavo, com a palavra. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É muito bom estar de volta nessa casa, que me acolhe há tanto tempo, não só na tarefa que gosto tanto de fazer, que é falar do Cristo, falar do Evangelho, mas que me acolheu também quando comecei a aprender o trabalho das quentinhas. E aí João Carlos Cunha me trouxe aqui, junto com o Antônio Paulo e Vera Suzana, para a gente sair e começar a aprender como é que era essa tarefa para botar lá na nossa casa. Mas hoje, nesse dia especial para nós espíritas, eu gostaria de começar a refletir com vocês sobre um tema que para mim é muito relevante e que para mim faz parte da essência da doutrina espírita. Todos os homens notáveis que passaram pela Terra, eles têm algumas características em comum. E é graças a esses homens que nós, que a humanidade, pode, sem a menor sombra de dúvida, perceber ou agradecer pelos saltos no seu progresso intelectual e moral. E como ponto comum entre eles, nós temos o impulso ou a provocação que geram em cada um de nós, na forma de pensar. Todos os grandes homens que impulsionaram o nosso progresso nunca nos ensinaram numa forma de tabuada. 2 e 2 é 4, porque é. Sempre nos colocaram para pensar. E assim, obviamente, não poderia deixar de ser com o maior de todos, Jesus. A cena mais forte de Jesus, para mim, no Evangelho, é quando, na frente do poder estabelecido, em Pilatos, quando questionado sobre quem ele era, o que ele fazia, por que ele ali estava, e ele responde com um silêncio, ele leva um tapa do soldado, dizendo a ele: responda, homem. O mais fácil seria ele se calar, ele chorar, ele reclamar, mas ele vira para aquele homem que acabava de lhe agredir e fala: por que você me agrediu? Se eu te fiz algum mal, você me fala. Agora, se eu não te fiz algum mal, por que você me agrediu? Até no momento em que vai iniciar todo um processo de dor, ele ensina o outro. Ele coloca o outro para questionar. Por que eu estou fazendo isso? O que eu faço? O que faço? Jesus mostra ali, naquele instante, que essa é a característica que diferencia o homem que vai caminhar, o homem que vai se destacar no seu processo de progresso, e aquele que vai caminhar na mesmice da humanidade, ou dos padrões estabelecidos pela sociedade de cada época. Kardec não foi diferente. Um simples olhar na primeira obra codificada por Kardec já demonstra isso. O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos
muito mais do que qualquer coisa, é um livro de perguntas e respostas. Demonstrando que é possível e é permitido, na religião, perguntar, pensar, questionar, discordar. Hábito complicado para nós. Nós não temos o hábito de pensar. Nós normalmente aceitamos os padrões estabelecidos e os seguimos. E ainda mais falando em religião. Em religião, existe o céu e existe o inferno. Por quê? Porque existe. Em religião, se você nascer e não for batizado e morrer criança, vai para o limbo. Por quê? Porque vai. Olha só, você tem que fazer o bem. Se você não fizer o bem, você vai se dar mal quando morrer. Por quê? Porque vai. Não pergunte isso agora não, menino, porque isso eu não sei, mas é assim porque é assim. Começa a perguntar muito, vai de castigo. Tem que perguntar, isso aí. Eu lembro, na minha infância, eu já era espírita, minha família toda era espírita, e minha mãe, hoje em dia ela me pede desculpa por isso, mas até a 4ª série ela me botou num colégio católico. Então, na hora do recreio, o que a criança católica faz antes de descer para lanchar? Reza, né? Ave Maria. Então a gente chegava todo mundo ali na frente e rezava Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, não é convosco, disse, e rezava para descer. O que todo menino quer fazer no recreio? Brincar. Jogar bola. Né? Lá pela 3ª série, a tia Rosa, lembro do nome dela até hoje, virou e falou: agora vocês já estão crescidinhos, e na hora de descer para o recreio eu vou sempre escolher uma criança, né? Uma criança que seja um bom aluno, e eu era, para vir aqui para frente para conduzir a prece. Né? Quem foi a primeira criança escolhida? Eu. Né? E o que eu queria fazer, como todo menino? Descer para jogar bola. Os meus amigos, vai rápido porque a gente tem que pegar a quadra. Né? Então, lá fui eu lá para frente, né? Gustavo, faz a prece. A Maria de Criação, que eu vou expressar a mulher, então eu vou passar de Deus. Trabalhei de Deus, agora rogar para o pecador, agora nossa parte, amém. Me segurou. Como que você fez isso? Como que você fala? 1 mês sem recreio, sem poder descer da sala. Aí, aquela coisa, eu sem entender nada, eu fiz a prece. Né? Era para rezar, eu rezei, só rezei rápido. Na hora da saída, minha mãe muito brava, né? Quando me viu naquela cara de choro ali saindo, né? Ela perguntou o que houve, eu falei, aí ela chamou a professora. Olha, na frente da professora virou para mim e falou: meu filho, o que é Ave Maria? Eu falei: mãe. Falou: meu filho, o que é Ave Maria? Eu falei: não, mãe, eu estou dizendo, responde o que é Ave Maria. Eu falei: um pássaro? Aí a minha mãe virou para a professora e falou: viu, como é que você pode querer que uma criança que não sabe que Ave Maria é Salve Maria, você é cheia de graça, Maria, porque do teu ventre vai nascer Jesus, o espírito mais evoluído da terra? Você não ensinou isso para essa criança. Você está simplesmente fazendo ele repetir uma fórmula. Então, para ele, Ave Maria é um pássaro. Como é que você quer botar ele de castigo se você não ensinou a ele? E assim é o nosso processo religioso. Assim como o nosso processo em diversos campos. Nós não pensamos. Por que a encarnação é uma questão de justiça? Porque Kardec falou. Porque na questão 427 do Livro dos Espíritos, eles disseram, e aí a gente recita direitinho o que está no Livro dos Espíritos. Ok, mas essa é a opinião dos Espíritos, essa é o sentimento de Kardec, mas e o teu? Se nós não soubermos, se cada um aqui não tiver um entendimento próprio de por que é importante e por que é justo, não vai fazer a transformação que o Gilson comentava no texto de abertura. Porque tem um livro do Hamed, Renovando Atitudes, que eu gosto muito. E na mesma época que Hamed lança esse livro,
para a gente perceber como as coisas, muitas das vezes, elas pipocam em diversos pontos, de diversas formas, e muitas das vezes a fonte é a mesma. Um filósofo francês chamado Jean-Yves Leloup, que não é espírita, que não tem nada a ver com o espiritismo, ele escreve a mesma frase. A frase deles é a seguinte: a liberdade de pensar e agir é o maior direito do homem. Mas o homem, em vez de agir, ele reage. E em vez de pensar, ele segue os padrões. E aí ele vem discorrendo no texto. Essa frase de Hamed, também desse outro autor francês, ela retrata essa essência desses homens notáveis. Se nós formos observar o Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá o capítulo 23, que é um dos meus prediletos, não é o que a gente vai tratar hoje. Mas qual é o título do capítulo 23? A estranha moral. Ele se refere à moral do Cristo e aos questionamentos e às formas como Jesus colocava os seus ensinamentos como a estranha moral. Por quê? Porque quando nós não pensamos, quando nós seguimos o padrão estabelecido pela sociedade, a moral do Cristo é muito estranha. A moral do Cristo, quando nós não refletimos com profundidade, quando nós não paramos para responder ou para pensar em cima do que está escrito, ela é muito estranha. Ele diz assim: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Eu pergunto, por quem ou aonde? Não é na Terra. Metade da população da Somália está abaixo da linha da miséria, segundo dados da FAO, a Organização da ONU para questões de alimento e agricultura. Metade da população de um país vive por dia com menos do que um hambúrguer. Fazendo comparação de caloria que eles fazem. Imagina a gente passar um dia com um hambúrguer. Agora imagina passar o ano comendo todos os dias o relativo a um. Como que bem-aventurados são os aflitos porque eles vão ser consolados? Por quem? Aonde? Quando? O Cristo provoca o tempo todo para que a gente saia das respostas simples. As respostas simples são as piores. Eu na casa onde me aceitam diariamente, que é o Rito de Cássia, eu há algum tempo lá estudo com eles o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E aí todo início de ano eu faço a pergunta clássica. Eu sempre começo o estudo do ano, agora o Evangelho lá a gente estuda em 2 anos. Eu começo perguntando assim: vem cá, o que Jesus veio nos ensinar? Aí as respostas são as mais bacanas. O amor, a caridade, que é importante ser bom. Isso aí todo mundo veio ensinar, um montão de gente veio ensinar, não é? Essa é aquela resposta genérica que diz tudo e não diz nada. Se nós não aprofundarmos, a gente vai ficar nessa resposta superficial. E se a gente se observar, a gente normalmente dá a resposta superficial quando a gente quer fugir das questões. Quando a criança, por exemplo, criança é sensacional. Criança é sensacional até ela começar a ser tolhida por nós adultos, né? Criança é sensacional porque ela pergunta o que dá na telha. O que ela quer saber, ela pergunta. A gente é que mais vezes vai cortando. Uma vez eu estava com o meu sobrinho, e eu gosto muito de ler sobre física, sobre o universo, sobre essas coisas. Uma vez eu estava lá e ele chegou, ele estava com 6 para 7 anos, falou assim: tio Gu, é como ele me chama. Tio Gu, como é que Deus criou o universo? João Pedro, o nome dele, né? Eu falei: João, isso é muito complicado, cara. Não vou conseguir te explicar. Ele insistiu: não, mas não ouvi aquele negócio que você estava falando outro dia do Big Bang? Aí eu falei: João, é muito complicado. Quando você ficar mais velho, o tio Gu te explica, tá? Aí ele falou: é tão complicado que você não consegue pensar um jeito de falar para eu entender? Porque a criança pensa até a gente começar a tolir ela parar de pensar. André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, primor dentre as obras de Chico Xavier, de André Luiz através de Chico, mas eu não consigo separar
apesar dele mesmo, Chico, o tempo todo dizer que a obra não era dele, que era um simples carteiro, mas não tem como boa obra mediúnica, excelência de obra mediúnica, sem um médium que seja um bom filtro, e ele era, né, talvez dos melhores que a gente já viu. Mas enfim, nesse livro Mecanismos da Mediunidade, quando ele vai falar para nós dos padrões mentais, André Luiz classifica o homem genericamente em 3 padrões. Obviamente que não existem só esses 3, isso é uma escala, né? Mas ele pega o básico, o intermediário e o avançado, vamos dizer assim. Ele diz assim, André Luiz, em Mecanismos da Mediunidade. Ele fala que normalmente o homem na Terra, ele emite ondas mentais muito longas. Que essas ondas mentais, elas são quase que como que o padrão humano na Terra. E que a gente emite essas ondas todas as vezes que a gente está simplesmente lidando com o nosso dia a dia. É a dona de casa nos seus afazeres, o homem nos seus outros, a criança, o jovem, o adolescente, seguindo aqueles padrões mentais, né? Aqueles padrões de comportamento que todo mundo espera da gente e que faz com que a gente não precise pensar muito. Ele fala que isso, essas ondas mentais longas, que representam mais de 95% do nosso tempo pensado na Terra, que isso aí são ondas simplesmente de manutenção, de sustentação da vida. Aí ele vem para a segunda categoria, ele fala o seguinte: em estados já raros da mente humana, quais sejam aqueles em que o homem faz um trabalho de concentração mental, aquele em que o homem faz um exercício de reflexão, de análise crítica, o homem começa a emitir ondas de comprimento médio, mediano. E essas ondas são as ondas, ou esse estado mental, é o estado mental em que o espírito começa a produzir luz própria, em que ele começa a adquirir conhecimento. Mas ele fala que esse é um estado pouco comum. Porque quando o André Luiz se refere à análise crítica, quando ele fala em reflexão, ele está falando, por exemplo, lá da questão 919A de O Livro dos Espíritos, quando os espíritos perguntam, quando Kardec pergunta aos espíritos qual é a melhor forma da gente progredir, e eles falam que o único caminho é o caminho do conhecimento de si mesmo, né? E aí Santo Agostinho vem e diz: olha, faça como eu fazia. Eu parava toda noite para me perguntar o que foi que eu fiz de bom, o que foi que eu fiz de ruim, se o que eu fiz prejudicou alguém, se não prejudicou alguém. Isso é uma análise crítica, isso é uma reflexão, isso é pensar, né? Eu dei um tapa no Gilberto, por quê? Ah, porque ele me xingou. Não, tá bom, isso foi o motivo dele. Agora é teu. Por que você revidou? O que ele te falou? O que ele falou para você que te incomodou tanto a ponto de você agredi-lo? Isso é o processo de pensar. Nesse caso, André Luiz fala que são casos excepcionais, casos raros da mente humana, que o homem começa, que o espírito começa a produzir luz interior. Para nós isso é fundamental. Para quando a gente, não só encarnado, mas também desencarnado, começar a produzir uma luz, né? Até para a gente poder enxergar onde a gente está. E aí ele coloca a terceira categoria, que ele já fala de casos excepcionais da mente humana, estados quase que alterados da mente humana, que é quando, e aí são emitidas as ondas curtas e muito curtas, é quando o homem já consegue fazer um trabalho elaborado de concentração mental. Ora, aí a gente já está falando quase que num estágio ainda muito avançado, muito longe para nós. Mas um simples trabalho de reflexão e de concentração já não seria de grande valia. Mas a gente consegue fazer hoje em dia. Vocês conseguem às vezes chegar hoje, são 8h20, chegar em casa, vamos pegar ali a página de um livro e ver se isso acontece com vocês. Começa a ler, aí quando chega no final fala: o que foi que eu li? Aí fala assim: não lembro. Já aconteceu isso com vocês ou é só comigo? Tem um jornalista inglês, e eu gosto de fazer essas iniciações variadas para mostrar que o pensamento espírita não é um pensamento puramente focado só na questão religiosa.
ele perpassa a questão científica, a questão filosófica, e ele é extremamente atual, apesar da gente às vezes achar que Kardec é ultrapassado. Não é. É muito mais atual do que a gente imagina. Um jornalista, porque ele fala essas coisas todas aqui, um jornalista inglês do jornal London Independent, chamado Johann Hari, ele escreveu uma coluna que está na internet. O título da coluna é A Era da Distração. E ele fala assim, ele vai dizendo que era uma pessoa que lia muito, que a média de leitura de livro deles era de 4 a 5 livros por mês. Um jornalista pode ser diferente disso, né? E ele começou a se pegar nesse caso. Ele começava a ler a página, e quando ele chegava no final da página, ele falou: o que foi que eu li? Ele não sabia, né? E ele começou a perceber a ansiedade por informação que ele sentia. Que quando ele parava para ler um livro e para se concentrar num livro, a mente dele ficava perguntando, ficava se questionando: será que eu recebi algum e-mail? E caramba, o celular apitou, chegou um e-mail, chegou uma mensagem de texto. E apitou, não, agora é o Facebook. Não, será que aconteceu um terremoto no Japão, ou um maremoto na Índia, ou não sei o quê? Será que no Globo.com tem uma notícia nova? Será que no UOL? A ansiedade pela informação. Por isso que ele dá o título do livro de Era da Distração. E aí ele propõe um desafio, né, que ele fez. Ele falou: eu fiquei uma semana sem me comunicar via e-mail, e telefone celular e internet com ninguém. Os amigos dele disseram: você é louco, você está se isolando do mundo. E ele dizia assim: eu só estou tentando recuperar o meu poder de concentração. Eu só estou tentando recuperar o meu poder de concentração. E aí quando a gente vê André Luiz dizendo uma coisa dessa, em mecanismos da mediunidade, ou seja, dizendo: a grande maioria dos encarnados na Terra passa grande parte do tempo sem pensar, sem refletir sobre as coisas. Por exemplo, a gente teve em Londres há pouco tempo atrás aquela conturbação toda na cidade, aquele quebra-quebra. O que foi que a grande maioria das pessoas disse? A resposta fácil. Qual é a resposta fácil? Culpa dos palestinos ou dos negros, né? Ou então dos imigrantes pobres da Europa que foram para Londres. Essa é a resposta fácil. O que Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês de 84 anos, radicado em Londres, disse: essa é uma revolta de pessoas, homens e mulheres, brancos e negros, católicos, palestinos ou de qualquer região, que se sentem humilhados pelo consumo incessante do mundo. Gente, o que o consumo nos estimula é um absurdo. Liga a televisão e bota meia hora de comercial. Você não tinha necessidade nenhuma. Depois daquele comercial de meia hora, você é cheio de necessidade. Você precisa daquele aparelho de ginástica que vai te emagrecer sem você fazer nada. Você precisa daquele iogurte que vai fazer você ter uma digestão melhor. Você precisa daquele danoninho, porque aquilo vale por um bifinho. Você precisa do Bombril, porque ele tem 1001 utilidades, né? E você acredita nessas coisas. Outro dia eu vi uma de margarina que era mó barata. Ela dizia assim: quale a maneira gostosa de você controlar o colesterol. Isso não é verdade, né? A única maneira saudável e gostosa de você controlar o colesterol é caminhando, comendo legumes e verduras e frutas. Mas a gente, de tanto ouvir, acredita que o gostoso é fazer essas coisas. E esse negócio fica na cabeça. Se eu perguntasse para vocês, se eu tivesse invertido a ordem, falasse: o que tem 1001 utilidades? Todo mundo ia pensar no Bombril. E não é, quem tem 1001 utilidades é o homem. O homem tem 1001 utilidades. O Bombril serve só para a louça. E antigamente, naquelas televisões antigas, para botar na lanterna. Essa aí só os mais velhos vão entender, né? Os novos não vão entender isso. Só para isso que você... Não é seu tempo, não. Então, quando Cristo vem e fala assim para nós: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quantas vezes a gente já ouviu essa frase? Espírito ou montão? A gente parou para pensar na contradição dessa frase?
No que ela nos provoca de questionamento? Bem-aventurados os pobres, porque darão o reino. Pobre no reino? Não faz sentido. Não faz o menor. Como é que um pobre vai ser dono de um reino? Que pobre é esse? Era isso que Jesus queria que a gente fizesse, que é o que Kardec faz no capítulo 8, se não me engano, do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 7. É o que ele questiona. E é o que os espíritos veem depois de Kardec comentando. Como é que um pobre de espírito, e ainda mais um pobre de espírito, né? E pobre de espírito é aquela pessoa, fulano é pobre de espírito, né? Não é pobre de espírito, não conversa com fulano é pobre de espírito, só tem ideia ruim, né? E não imagine que essa questão da visão do pobre de espírito é uma coisa só da terra, só do Brasil recente, não. Isso já era daquela pobreza de espírito, já era um termo ruim para você usar com as pessoas. Portanto, Jesus provoca dupla ou triplamente, porque um pobre de espírito vai herdar um reino. Ora, mas quem é o pobre de espírito? Basta a gente fazer uma analogia com o pobre do corpo, que é o que Kardec faz. O que é o pobre do corpo? O pobre do corpo, ele só tem o corpo. O pobre do corpo, ele não tem a dor, né? Ao contrário do rico do corpo. O que o rico do corpo tem? O rico do corpo tem os perfumes, os colares, as pulseiras. Para que serve isso tudo? As mulheres sabem disso muito melhor do que nós homens. A gente sabe por tabela, né? Para quê? Para realçar alguma coisa, para realçar alguma qualidade, não é isso? Ou então para esconder algum defeito. Para isso que serve o adorno do corpo. Da mesma forma do espírito. O pobre do espírito é aquele que não tem adorno no espírito. Ele não tem nada, ou ele não faz nada para realçar as suas qualidades, no sentido de chamar a atenção delas, não no sentido de desenvolvê-las, não é nesse sentido que eu estou falando, é no sentido de chamar a atenção. Olha como é que eu sou humilde, olha como é que eu sou humilde, não. Da mesma forma como ele não faz nada para escondê-las, ou seja dos outros, mas principalmente dele mesmo. Ele é o que ele é. Esse é o pobre do espírito. Ele não se oculta, ele não se esconde. Então, esse pobre do espírito, que é o que é, esse vai herdar o reino. Mas que reino? Não o reino da terra. Mais à frente, se eu conseguir me educar aqui no tempo, eu vou ler um trechinho que Jesus explica isso. Mas não esse reino da terra, o reino do poder, da visibilidade, que são os valores, que já eram os valores da sociedade naquela época e continuam hoje. Os mesmos valores, poder, visibilidade, notoriedade, na mesma época que hoje a gente tem o Big Brother e as pessoas querendo aparecer na televisão e fazendo de tudo para aparecer. Não tinha televisão naquela época, mas as pessoas gostavam de aparecer igualzinho. Só mudou o ano e a forma de aparecer, mas a vontade continua a mesma nas pessoas e a necessidade continua a mesma nas pessoas. Mas de que reino então? O reino dos céus, a que Jesus se refere, é a materialização da justiça de Deus. É a materialização da justiça de Deus. Então o homem que é o que ele é, que é coerente com o que ele é, esse homem vai herdar o reino. Qual é a única atitude que Jesus critica veementemente? Quem sabe? A hipocrisia. A hipocrisia. Por quê? O hipócrita, ele é incoerente. O hipócrita, ele fala uma coisa e faz outra. Isso é a única coisa que Jesus critica, e critica duramente: a hipocrisia. Por isso que ele não tinha problema de se relacionar com ninguém, fosse a prostituta, fosse o cobrador de imposto, fosse quem fosse. O que ele criticava era a hipocrisia. Era alguém chegar lá fantasiado de algo que não era. Mostre-se, seja o que você é. Porque não para os outros, não, para você mesmo. Veja quem você é. Porque só quando você vê quem você é que você vai poder transformar isso naquilo que você quer. Porque se você não vê quem você é, você nunca vai saber o que tem que transformar.
Pobre de espírito é aquele que não faz a pergunta: você sabe com quem você está falando? Alguém já fez essa pergunta? Não? Então vou perguntar de forma diferente. Quem já ficou indignado na porta do banco quando a porta do banco travou e aí o soldadinho, o guardinha chegou lá, fez assim para você abrir a bolsa? A gente ficou revoltado, não fica não? Como é que esse soldado abriu para eu abrir? Será que ele não sabe quem eu sou? Nessa cidade de 3 milhões de habitantes, em que até os velhinhos assaltam e as babás com as criancinhas no carrinho trazem cheio de metralhadora, não está vendo a minha pose, sabe quem eu sou? A gente não se indigna com isso não fica chateado. Eu já fiquei várias vezes, já vi um montão de gente chegar revoltado. Ele mandou eu abrir a bolsa. E eu falava assim: mas ele não sabe quem é você. Poxa, mas olha a minha cara, eu estava de terno. Eu falei: daí, quanta gente não assalta de terno hoje em dia? Mas eu sou uma velhinha. E quantas velhinhas não assaltam hoje em dia? Com quem você pensa que está falando? Outro dia, numa palestra de trabalho, lá no trabalho levaram um filósofo para falar sobre mundo, vida, esses negócios, né? E aí ele falou um negócio muito interessante que eu vou rapidamente reproduzir aqui no quadro para vocês, sobre com quem você pensa que está falando. Porque isso tem tudo a ver com ser um pobre de espírito. Vou fazer nesse quadro aqui uma rápida passagem, uma rápida viagem com vocês. Não vou dar aula de ciência não, porque ninguém precisa ficar muito preocupado com isso não. Mas só para tentar demonstrar, ou para tentar botar aqui no quadro, e talvez ser mais fácil de visualizar quem nós somos, ou quando alguém perguntar para a gente com quem você pensa que está falando, a gente poder dar uma outra resposta. Há 15 bilhões de anos atrás, ocorreu uma explosão. E dessa explosão foi gerado o universo. Segundo os cientistas, ele tem uma forma meio tubular, assim, um negócio assim, e está em expansão. Uma hora vai contrair, mas não se preocupem, porque quando ele começar a contrair, a gente já virou tudo espírito de luz. E nesse universo existem 200 bilhões de galáxias. Uma dessas galáxias, aqui na pontinha, é a Via Láctea. É a nossa. Essa galáxia, ela tem 100 bilhões, tudo aqui é aproximado, tá? De estrelas. Uma dessas estrelas, uma estrela de quinta categoria, é o Sol. Quinta categoria, quinta grandeza. Em torno desse Sol aqui, tinham 9. Agora o negócio ficou meio bola, então 8 planetas. Um desses planetas é a Terra. A Terra possui 3 milhões, atualmente, de espécies, mais ou menos assim se escreve, catalogadas. Só que existem mais de 30 milhões de espécies. Só que só conseguiram catalogar 3 milhões. Dentre essas 30 milhões, uma é o homem. Que na Terra hoje em dia somos aproximadamente 6,4 bilhões de homens, só os encarnados. Eu sou um desses. Então quando perguntarem para você, você sabe com quem você está falando? Sei, eu sou um dentre 6,4 bilhões dentre 3 milhões de espécies catalogadas no universo de 30 milhões existentes que vivem na Terra, que é um entre 8 planetas que orbita em torno de um Sol de quinta categoria, que está numa Via Láctea, onde tem mais outros 100 milhões de sóis, ligados a um universo que tem mais de 200 bilhões de galáxias, que foi criado há 15 bilhões de anos atrás. Esse sou eu. Aqui, ó.
Você acabar de falar e nada te prender. Esse sou eu. E aí, ainda tem gente que acha que a Terra é o único planeta habitado, que Deus fez isso tudo por minha causa, que o ônibus que bateu por minha causa, eu estou preso em engarrafamento por culpa de Deus, Deus quis isso para mim, né? Eu começo, aí eu faço promessa para Deus, e sem me encaixar nesse contexto aqui, né? O planeta Terra existe para me servir, eu posso fazer o que eu quiser com ele. As criaturas de Deus, as outras 30 milhões de espécies não catalogadas, estão aqui para me servir, para fazer o que eu quiser. São meu alimento, eu reproduzo do jeito que eu quero, como do jeito que eu quero. Aí a gente vai ler Missionários da Luz, vai ver lá o André Luiz falando algumas coisas sobre os animais, a gente vai falar, exagerou. Será? Ou será que ele conseguiu ter uma visão mais próxima disso aqui? O pobre de espírito, ele não precisa ser rico de conhecimento. Mas o pobre de espírito tem essa noção. Não talvez com esses números, mas ele é aquele homem que olha para o céu e vai olhar e vai falar, ei, céuzão bonito. Esse é o pobre de espírito. Ele pode ser rico de conhecimento, mas pode ser pobre de espírito, porque ele sabe se colocar, ele percebe o seu local na criação. E eu sei isso aqui, eu não vou repetir toda essa história do que eu sou, não significa que eu sou menos importante, mas significa que eu não sou a engrenagem, eu sou uma das engrenagens, importantíssima, mas eu não sou a engrenagem, eu sou uma das engrenagens. Por isso que quando os espíritos disseram para Kardec que se ele falhasse teria outro, ele não se sentiu ofendido nem humilhado, porque ele teria um substituto que faria o que ele fez e talvez de uma outra forma, e que talvez desse outros resultados mais ou menos interessantes. Não, porque ele percebe que ele é uma engrenagem. Então quando a gente começa a se encaixar ou se enxergar nesse processo todo, a gente passa a olhar a vida de uma outra forma. A gente passa a olhar a vida e a começar a dar à vida os pesos que as coisas realmente têm, sem querer minimizar ou desprezar a dor de cada um. Mas o pobre de espírito, ao contrário do rico de espírito, não se coloca no centro. Sabe como é que a gente... O pobre de espírito, o rico de espírito é uma escala, né? Ninguém está totalmente aqui ou totalmente aqui. A gente está em algum lugar aqui, né? Mas sabe como é que a gente pode saber mais para que lado a gente está? Simples. Vocês não vão responder isso aqui agora. Vocês vão fazer esse exercício em casa, para ninguém ficar chateado comigo. Você consegue perceber o impacto que você gera? Você consegue perceber o impacto que você gera na sua família, se você mora em família? Ou nos seus vizinhos? Você consegue perceber o impacto que você gera nas pessoas do seu trabalho? Pasme, tem muita gente que não percebe o impacto que gera no trabalho. Chega espalhando mau humor para todo quanto é lado e não percebe que isso contamina as pessoas. E acha que as pessoas são frescas, porque ele é o centro. É aquele pai, ou aquela mãe, ou aquela criança não, vamos deixar a criança fora, ou aquele adolescente já tem responsabilidade, que chega em casa, sai espalhando para todos os lados e não percebe o impacto que gera. É aquele que chega em casa 10 da noite, vai botar o som alto, e aí quando o vizinho vai reclamar, vai falar, que vai reclamar nada, essa música é ótima, quem não vai gostar dessa música? O outro pode ter um gosto diferente. Não, mas isso aqui é Beethoven, nona sinfonia. O outro gosta de pagode. E aí? É o outro. Ele não gosta de Beethoven. Ou por mais que ele goste, ele não quer ouvir agora. Ninguém tem uns vizinhos assim? Não, eu tenho, né? Esse é rico de espírito. Rico pra caramba. Porque ele não percebe o impacto que ele gera no trabalho, em casa. A outra, você consegue ouvir o que o outro te diz? Ouvir o que o outro diz. Consegue? Isso é fundamental. O rico de espírito não consegue. Eu tenho uma amiga
Adoro ela, é super amiga. Trabalhamos junto na Lacinha, colega espírita, aí um belo dia disso eu estava chateado pra caramba, eu gosto de correr, né? Ela também. Aí chegou domingo, eu falei, pô, fulano, vamos correr na praia? Estou precisando desabafar, estou com um problema que está me chateando. Falou, vamos, claro. Nós corremos 1 hora. Aí a gente começou a correr. Ela falou, o que houve? Aí eu acho que eu levei uns 30 segundos para descrever o que me chateava. Os outros 59 minutos e 30 segundos foi ela, já sei, deixa comigo. E aí ela foi discorrendo sobre tudo que ela achava que eu tinha que fazer. E aí no final de 1 hora ela falou, acho que eu falei demais, né? Eu falei, falou. Não sabe ouvir. Mas isso não é privilégio nosso. Os apóstolos não sabiam ouvir. Os apóstolos não sabiam ouvir. O terço final do Evangelho de Mateus, ele representa ali os 8 dias finais, aproximadamente, da vida do Cristo. E nesses 8 dias, na verdade em menos, né? Mas provavelmente ali uns 4 dias, Jesus falou 3 vezes para os apóstolos que ele ia morrer. Vocês sabem o que os apóstolos fizeram? Na primeira vez, está lá em Mateus capítulo 16. Na primeira vez, quando Jesus fala, Filho do homem vai ser entregue aos homens, e os homens irão matá-lo. Pedro dá uma bronca em Jesus. Olha, o que é isso, mestre? Pô, você acha que Deus vai deixar isso acontecer contigo? Não, de forma nenhuma. De jeito nenhum, você não vai morrer não. Isso porque ele já tinha visto Jesus durante alguns anos curar, ele sabia o que estava falando. Mas ele nega. Não, está falando besteira, não vai não. A ponto de Jesus virar e falar, Pedro, por que você é a pedra para que eu tropece? Se afasta de mim, Pedro. Passa 1, 2 dias, Jesus vira e fala assim, em Mateus capítulo 17. O Filho do Homem será entregue às mãos dos homens, e eles o matarão, mas no 3º dia ressuscitará. Aí Mateus escreve no Evangelho que eles ficaram tristes, mas logo em seguida, sabe o que eles perguntam? Mestre, quem será o maior? É a mesma coisa que eu reuni meus filhos e falo assim, pai, vira assim para meus filhos, ó. Meus filhos, papai está doente, o médico deu 1 semana de vida, vou morrer. Aí meu filho chora naquele primeiro momento, depois diz assim, pai, você já fez seu testamento? Foi isso que eles fizeram com Jesus. Não bastando, no capítulo 20, a situação se repete, ele junta os apóstolos para contar para eles, e fala novamente, o Filho do Homem será entregue, Nesse não dá nem tempo, porque chega a mãe de Zebedeu, e vira e fala assim, mestre, leva os meus 2 filhos, bota um à tua direita e outro à tua esquerda. Que a mãe peça isso, é natural, que mãe não vai querer o melhor para os seus filhos? Nada contra a mãe de Zebedeu. O problema são os apóstolos ficam com raiva. Como se dizendo assim, ei, peraí, eles acabaram de chegar e já querem logo o melhor lugar? Não, o melhor lugar é nosso. Já quer sentar na janela? Não sabe ouvir. Não sabe ouvir. É aquele amigo que às vezes vem procurar a gente para falar de um problema, e antes que ele termine de falar, eu já sei a solução do problema dele. Não. Eu sei o que eu faria, mas eu sou eu. Ele é outra individualidade. Quando o mestre disse, olha, para você, o resumo da lei é fazer ao outro o que você gostaria que te fizesse, sim, perfeito, mas é o que me fizesse se eu estivesse no lugar do outro. Esse é o grande exercício. Não é simplesmente eu saber, olha, eu já sei, no teu caso você vai pegar um avião, vai fazer isso, fazer aquilo, no outro fazer aquilo, mas eu não tenho nem dinheiro para pegar avião. Eu tenho medo de avião, eu tenho pavor de avião, não, mas isso era o que eu faria no teu lugar. Não. É preciso fazer o exercício da compaixão, me colocar no lugar do outro, ouvir, analisar no papel, com os medos, com os anseios, com as dúvidas, com as certezas do outro. E às vezes é só ouvir. O rico de espírito não consegue ouvir, ele fica ansioso para dar a solução. Por quê? Porque não gosta de pensar. Porque todo mundo que não gosta de pensar, e somos nós, né? Eu me coloco na frente,
A gente quer sempre a resposta rápida, porque a resposta rápida dá a impressão de que o problema acabou. A resposta rápida, faz isso e ponto. A resposta rápida, ela me tira, ou ela me devolve, vamos dizer assim, para a minha zona de conforto. Outro dia, lá no prédio, onde eu moro, na Zona Sul, né? Na Zona Sul, não sei como é que é aqui, mas na Zona Sul, cada prédio tem o seu mendigo. Né? Chega a ser triste isso. É sério, cada prédio tem um mendigo. E outro dia estava frio pra caramba, eu estava chegando do centro, acabado de estudar o evangelho com o povo lá, e tinha um mendigo na porta, dormindo com um cobertor, estava frio, pacas. Aí eu subi, cobertor pra caramba, não dele que me faltava, dele que sobra. Peguei o cobertor e dei pro rapaz. Falei aqui, amigo, se enrola aí. Ele se enrolou, ficou feliz da vida, e no dia seguinte bate a síndica lá em casa. Gustavo, oi, foi você que deu o cobertor pro mendigo? Eu falei, foi. Tem mais alguma coisa? Podemos fazer uma coleta, fazer uma roupa legal pro rapaz? Eu falei, não, pô. Como é que você deu? Agora o rapaz vai ficar aqui na porta direto. Então o problema é ele ficar ali e a gente ficar vendo. Porque aí é a pergunta que incomoda. Por que ele está ali? Porque eu ficar vendo o cara ali todo dia e eu desfilando com a minha riqueza, incomoda. Essa é a pergunta que incomoda. Agora, eu mandar ele embora dali eu não vejo. Se eu não vejo, não tem problema. Incomoda porque eu vou ficar falando, poxa vida, dá R$2 para ele, eu vou achar um exagero. Mas gastar R$50 no sapato, R$100 no jantar, é tranquilo. Aí eu vou me expor ao meu egoísmo, né? Aí eu vou mostrar toda a minha riqueza de espírito. São questões muito delicadas essas que eu trago aqui, por isso que eu gosto de fazer as brincadeiras no meio, né? E sempre me colocar no meio, porque as situações ocorrem comigo também, e eu também não gosto de responder as perguntas difíceis. Mas foi para isso que Cristo veio, foi para isso que Kardec veio, para nos colocar para pensar, para que a gente olhe para essas questões e fale, por quê? Né? Para que a gente gere incômodo na nossa alma, porque se não gerar incômodo na nossa alma, vai passar o mundo, vai passar a encarnação, e o danoninho vale por um bifinho, o bombril tem 1000 utilidades, e a coalha é a maneira gostosa de eu reduzir meu colesterol. Legal, mas eu desencarnei, e aí? Ontem, talvez pela 100ª vez, eu vi o filme do Chico. Passou no Megapixel, alguma desses canais, você viu também? Pois é, toda vez que eu não consigo não ver, né? Eu sempre arrumo uma desculpa para ver de novo. Porque é desses filmes, é desses homens, que quando você acaba de assistir, e é desses filmes que a gente precisa, não que eu não gosto de ver os outros, mas é aquele filme que te inspira no final, né? Que termina e você vê e fala, caramba, esse venceu a vida, esse venceu o combate, né? Esse é um exemplo bom de seguir. Em todas as críticas, né? Em tudo que tentaram, ele venceu o mundo. Pensando e fazendo aquilo que ele acreditava e pensava, sem deixar pensar pelos outros. Porque a gente faz isso. Então, companheiros, nessa nossa reflexão, nesse dia de Kardec, né, nossa homenagem ao codificador e à doutrina que nos acolhe, que nos envolve, que nos sustenta, que nos estimula, seja no momento de alegria, seja no momento de dor, que nos dá oportunidade de trabalho, seja falando, seja distribuindo cantinha, seja cantando no coral, emocionando, seja qual for. A nossa gratidão a Kardec, ela pode ser e será sempre demonstrada de uma maneira, tenho certeza, especial para ele, quando nós nos colocamos a questionar. Questionar as questões que ele colocou. Questionar e quase como lendo o livro, imaginando como ele o escreveu e questionando os espíritos quase como ele questionou. Porque assim a gente vai achar respostas não para as perguntas de Kardec. Elas vão deixar de ser as perguntas de Kardec e vão passar a ser as nossas perguntas. Aí eu vou saber qual é a pergunta 919, porque ela é importante para mim. Eu quero saber aquilo.
Aí o capítulo 7 do pobre de espírito vai ser o meu capítulo, porque eu quero saber aquilo. Eu quero saber por que o orgulho e a vaidade me incomodam tanto. Por que eu caio tanto nessa? Então eu vou lá e vou questionar como Kardec questiona. Então essa é a mensagem que eu deixo para vocês, porque foi essa a mensagem que me chegou. Que a paz do Cristo nos nossos corações.